Olá, você sabia que a coisa mais importante nos dias atuais é a maneira. Olá, você sabia que a coisa mais importante nos dias atuais é a maneira como nós investimos o nosso tempo? Pois é, nós temos uma estimativa de que 30% do nosso dia é investido com coisas que seriam pouco aproveitáveis e que nós poderíamos estar colocando esse investimento de tempo em relações familiares ou na construção de relacionamentos de uma forma mais intensa. O meu nome é Karine Rizardi, eu sou psicóloga, especialista de casais e família, sou palestrante e atuo na área de pesquisa em neurociências. Há 18 meses eu venho estudando a interferência do que o excesso do uso da tecnologia tem feito na arquitetura cerebral. E o desejo desse vídeo aqui é promover uma campanha de saúde mental para as nossas famílias chamado Deixe de Me Seguir. É isso aí mesmo, gente. A ideia não é que nós possamos manipular ou fazer um mau uso do Instagram, mas seria muito importante que todos nós pudéssemos desenvolver um filtro. Precisamos investir melhor o nosso tempo. Então, eu gostaria de sugerir para que todos nós pudéssemos selecionar muito bem as pessoas que nós escolhemos. Muitas vezes nós seguimos ou pela conveniência, ou por não querer desagradar, ou porque de repente você não quer ser rejeitado, ou muitas vezes até para que as pessoas não deixem de te seguir e você fique com menos seguidores. Só que isso acessa os seus próprios medos, os seus medos de ser rejeitado, os seus medos de não ser, digamos, seguido de uma maneira ou numa intensidade em que você gostaria. A ideia é muito simples, mas nós precisamos ser corajosos. E mais do que corajosos, nós precisamos ser livres, livres dessa demanda de números. E eu digo isso por quê? Porque nós temos um retrato clínico aqui em ambiente terapêutico, onde a gente percebeu que as pessoas elas investem de 20 a 50 minutos do seu tempo diário olhando as pessoas que elas seguem, mas elas nem às vezes dão tanta importância assim. E somando esse tempo no final de uma semana, você ganha 5 horas da sua semana onde você poderia estar criando, inovando ou descansando, ou até mesmo dormindo. E nós, escravos dessa rotina, acabamos ficando enjaulados nessa questão. Quando você segue apenas pessoas que você sente que elas são interessantes para você ou que elas podem contribuir ou edificar a sua vida, aí sim você siga. Agora, muitas vezes as pessoas ficam com dúvida. Nossa, o que eu faço com aquelas pessoas que eu tenho dúvida? Posso te dizer? Ouse deixá-las de segui-las. Eu digo isso porque você ganhará mais tempo e assim, ó, como a gente falou, seja livre. No teu tempo de descanso, durante o fim de semana, aí sim, você dá uma procuradinha para matar a saudade delas, mas ouse fazer esse processo para que nossas famílias estejam emocionalmente mais saudáveis, para que os casais consigam estar mais conectados e que, por favor, que os nossos filhos estejam mais lúcidos. Gente, nós somos a última geração de pessoas que cresceu no ambiente de saber como é viver sem eletrônicos. Então, esse pedido de uma simples psicóloga possa tocar o seu coração, filtre as pessoas que você siga e assim, se você decidir, assim como eu e minha família, termos uma conduta mais moderada para que nós possamos oxigenar melhor os nossos cérebros, pense sobre isso. Vale a pena fazer essa campanha, você pode repostar esse vídeo se o teu desejo também é fazer com que as pessoas possam entender que nossas famílias precisam ficar mais saudáveis. É um desejo do fundo do meu coração que hoje eu digo que nós podemos fazer escolhas saudáveis, fazer o aproveitamento gostoso da tecnologia sem que nos tornemos escravas dela, tá certo? Nosso papel como pais, como profissionais,
é treinar essa próxima geração que está vindo para que, no mínimo, eles possam usar a tecnologia de uma maneira inteligente. E eu conto com você para poder fazer isso, começando pela sua vida, tá bem? Acompanhe essa campanha Deixe de Me Seguir. Ela é uma campanha nacional e será divulgada em todas as palestras das mulheres modernas da moda antiga deste ano. Um grande abraço a vocês todos. Até mais. Tchau, tchau. Não, boa noite, agora sim, olá, ai que delícia, gente, vocês não têm noção, que bom que é, quando a gente vê vocês, porque o ano passado era eu e uma câmera, a câmera e eu, e só isso, e o fato de estarmos voltando, de uma forma muito, eu creio assim, não sei, o pessoal demorou para acostumar com o online, e agora a gente pega as vantagens do online também, né? A gente está em casa, é tudo mais tranquilo, é mais fácil, é mais prático. Mas eu confesso que a minha alegria de ter vocês aqui, ai, acalora o meu coração. Não sei vocês, mas eu com 3 crianças, estando em casa, é uma fala, outra conversa, outra pergunta, eu não consigo me concentrar, daí eu quero tentar ouvir e ao mesmo tempo eu quero tentar estar ao vivo lá e eu não consigo. Então, que delícia você poder estar aqui. Ontem eu comentei o seguinte, vai ser uma viagem sem volta. Tudo o que eu, pedindo direção de Deus, tive com relação ao tema desse ano. Esse ano vocês já sabem que nós vamos falar sobre tecnologia. Que alegria ver as jovens aí, que me dão inspiração, porque vocês é que vão ter que assumir aí essa história que hoje está nas nossas mãos, de poder ensinar, né? Agora, eu quero contar um negócio, uma experiência que eu tive, de como é que eu fui inventar de falar sobre tecnologia. Eu sei que é uma demanda que todo mundo já sabe, não é nada novo, eu não vou ficar falando aquelas coisas básicas que todo mundo já conhece, porque eu acho isso meio batido, e nós temos tanto assunto para falar que não dá nem tempo para perder, mas assim, queria contar que de uma forma muito gostosa, eu tive a revelação desse tema antes da pandemia. Em 2018, eu estava num semáforo, voltando do meu trabalho, e a sensação que eu tive naquele semáforo foi que Deus me disse, filha, em 2019 você vai falar sobre relacionamentos. E em 2020, não, entenderam, né? Em 2021, você vai falar sobre tecnologia. Foi a única vez, em 8 anos, que Deus me deu 2 temas seguidos no mesmo ano. E eu não tinha ideia que tudo iria acontecer com relação à pandemia. E o ano passado, por hora, várias vezes eu me peguei pensando, falei, Deus, aquilo não foi coisa da minha cabeça. Como o Senhor é maravilhoso, como a gente não pode diminuir as experiências espirituais que a gente tem mesmo, porque esse era um assunto que eu acho que é relevante de ser tratado, porque a gente sabe toda a demanda que está tendo, né, ultimamente, mas eu ter sentido de Deus ter me falado isso antes mesmo dessa pandemia, para mim foi aquela coisa que me deu assim, eu vou fazer com muito carinho. Deus, eis-me aqui, estou muito feliz. Estou mesmo. É muito gostoso trabalhar para Deus, é muito gostoso, eu gosto disso. Hoje eu cheguei aqui, olhei esse lugar, eu falei, Deus, é isso que eu gosto de fazer na vida. Não tem. Quando você usa os dons a favor do reino, nada compensa a experiência que a gente tem. Então, eu queria contar da onde que veio. Vocês já sabem, quem nos acompanha há tempo já sabe que o MMMA é uma temporada, ela sempre é de abril a outubro. E aí eu dou umas sumidas, assim, porque eu também não sou tão engajada em rede social. E aí, quando volto o MMA, eu já fico mais tipo, alô, agora sim. O pessoal do Instagram vai acompanhando, que é onde a gente acaba divulgando as notícias. E aí estou aqui com vocês para dar início, então, nesse tema, tá certo? Hoje, como vocês sabem, nós vamos falar a respeito de
estar numa mente saudável no mundo tecnológico. Isso nem sempre é fácil. Falo isso principalmente porque quando você está no ambiente clínico, vocês acham que a gente, como psicóloga, recebe alguém lá na clínica dizendo eu estou tendo problemas com o celular? Levanta a mão, quem acha que eu passo isso? Curiosamente, gente, ninguém vai para a terapia com a queixa do celular. Nunca recebi alguém, estou aqui por conta disso. Mas, todo mundo que eu atendo hoje, na atualidade, acaba me trazendo um exemplo sobre o uso da tecnologia. Ou é com relação a casal, ou é com relação a filhos, ou é com dúvidas relacionadas a crianças, e assim a vida vai. Então, não tem, isso aqui está entranhado na gente. E aquela história, todo mundo já sabe, né? Ele é positivo por várias coisas, banco, facilidades, comodidades. É pela graça de Deus que essa tecnologia, hoje, ela está podendo chegar em outros lugares. A gente está aqui, né, com várias pessoas. Quero dar boa noite aqui para essas pessoas que estão com a gente na live. A gente quer dar boa noite para o pessoal que está no Face. Além do presencial, depois as redes vão para o YouTube. Graças a Deus a tecnologia nos favorece. Mas tem sempre um mas. Qual vai ser, então, o objetivo dessa noite, nesse tempinho que a gente tem, que vocês já sabem que é contadinho num passo de 1 hora? O nosso objetivo principal é, primeiro de tudo, vocês vão saber o seguinte: o que as pessoas de mentes saudáveis fazem? Elas existem. Como que elas vivem? É muito curioso que tem uma diferença enorme de uma família saudável, de uma família muito derrubada pela tecnologia. Só que a diferença entre o patológico e o saudável, ela é muito tênue. E me diz, levanta a mão aqui, quem não é seduzido por essa influência quase que diariamente para a gente ter controle. Eu acho muito difícil hoje quem é tão desconectado a ponto de não ter que treinar esse autocontrole para dirigir a sua vida. Vocês vão saber hoje relatos de pessoas que trabalharam em lugares como Google, Gmail, Twitter, coisas assim. O que eles relataram da vida deles, que é o que vocês vão ver hoje também. Eu trouxe dados de pesquisa, trouxe dados de documentários, que alguns aqui já devem ter até assistido. E assim, nós vamos seguir o nosso momento. Agora, uma coisa me faz parar para pensar quando eu comecei a trabalhar esse tema na minha cabeça, né? Deixa eu mexer aqui. O slide aqui está dando aí para você, Samuca? O meu aqui não está respondendo. Isso, antes. Isso, esse aqui. Temos um enigma, gente, para decifrar. Por que tantas pessoas vivem de forma tão ruim? Alguém arrisca uma resposta aí? A gente quer estar bem, a gente quer estar organizado, mas por que tem tanta gente que vive de uma forma medíocre e não consegue sair daquela mediocridade? Ou, pior ainda, por que tem tanta gente que vive em atividades frenéticas, mas que não dão tanta satisfação assim? A gente está com um índice altíssimo de pessoas que vão, fazem, mexem, estão para lá e estão para cá, mas aquilo não traz a satisfação que elas tanto almejam que têm. E até onde a gente vai parar, fazendo cada vez mais, só que de uma forma tão desenfreada, sendo que pouquíssimas pessoas conseguem estar realmente lúcidas para estar conseguindo lidar com a vida do jeito que ela tem que ser. A questão que me fez refletir é o seguinte: eu conheci várias dessas pessoas equilibradas. Várias. E uma coisa eu cheguei à constatação. Nós estamos cercadas de pessoas equilibradas, mas elas estão escondidas. Curioso isso, né? Eu acho que se vocês que estão aqui hoje à noite não tivessem esse mesmo interesse, possivelmente vocês também não teriam nem se identificado com o tema do que a gente está falando aqui hoje à noite. Faz sentido? O desejo da gente é de ser uma mente saudável. Agora,
por que elas estão escondidas? Eu quero trazer a imagem de uma experiência que eu tive em janeiro, quando eu estava na praia, vocês vão ver aí, que tem a imagem de um morro, certo? Não é bem isso, tá? Mas é que a gente tentou achar várias imagens, só para vocês tentarem contextualizar onde que eu estava, para trazer à memória o que é que andou acontecendo na praia desse ano, lá onde eu estava, e que me remeteu a falar sobre essa questão aí que a gente está trazendo. Eu estava dormindo num dia, o Adriano acordou e falou assim: pessoal, se arrumem que hoje eu vou levar vocês a comerem ostra. E na praia que a gente estava, para você comer a tal da ostra, você tinha que passar um morro, e até você chegar nesse morro, ele era um morro, ele era lindo de se ver, mas para você passar no portal daquele morro, era uma cena feia, assim, estava cheio, pernilongo, chão batido, era bem aquela hora que parece portal, assim. De um lado, eu visualizava aquele pessoal da praia, gente que ficou na praia o dia inteiro, aquela coisa gostosa de praia. A maioria das pessoas estavam lá. Eu passando com o carro, bem naquele portal para chegar no bendito do morro. Chegamos no tal do morro, fomos parar num restaurantezinho assim, que você não dá nada. Sabe aqueles restaurantes de madeira, tudo do jeito mais assim, rústico que tem. Eu cheguei lá, parece que eu fui transportada para um outro universo. A sensação que eu tive, primeiro que aquele lugar, eu não sei se vocês já passaram por isso. Sabe quando vocês vão num lugar que a sensação é assim, meu Deus, aqui só tem gente saudável. E o saudável que eu me refiro não é gente linda, bonita, sarada, que vive academia, não é isso. Sabe aquela pessoa de rosto limpo? Eu via, é incomum você hoje estar num restaurante que você não vê um casal, os dois no telefone, ou você dificilmente vê aquele grupo conversando sem estar ativando algum comentário. Não foi isso que eu vi. O que eu vi aquele dia foi uma coisa atípica. Eu vi casal, duas pessoas, conversando, rindo, numa idade já de meia idade, comendo pata de caranguejo, e dando risada, e vivendo aquela vida. Eles estavam naquele momento, naquele dia, comendo aquela comida, degustando do melhor daquele sol. E aquilo para mim tocou diferente. É uma cena que talvez não chamaria a atenção de ninguém, mas para mim naquele dia me tocou. Eu olhei um grupo de jovens numa outra mesa, e a sensação que eu tive era exatamente aquilo. Eles conversando, trocando ideia, de chinelinho, coisa simples, mas com vida. Não aquela gente dopada, aquela gente nervosa, tensa, estressada, coisa assim. Tudo bem que você está em ambiente de férias, a situação favorece. Mas a metáfora de onde eu quero chegar é o seguinte. Calculem comigo. Imaginem que metade aqui dessa imagem são as pessoas que estão nessa praia. A maioria está na praia, vivendo um ritmo e um clima de praia. Raras eram as pessoas que estavam naquele morro onde nós fomos. Aquilo lá não devia ter mais do que 40. Naquele dia eu pensei exatamente o que eu estou dividindo com vocês hoje. O número de pessoas saudáveis é menor, mas elas estão escondidinhas. O que elas fazem? Como é que elas vivem? Elas vivem, elas são felizes, mas às vezes elas são silenciosas. Elas não estavam fazendo barulho, como quem fica numa praia com aquele monte de zoeira natural de uma praia. Elas estavam quietinhas, vivendo a vida delas reservadinhas. Obviamente que tem desafios, obviamente que tem suas intempéries, como toda e qualquer vida, mas a metáfora que eu senti de Deus me direcionar naquele dia foi entender exatamente isso. Quem é saudável, eles têm um projeto de vida um pouco diferente. Não estou dizendo que eles não têm rede social. Não estou dizendo que eles não são modernos. Mas eu sei que eles são a moda antiga.
Eu sei que eles vão xaropear quando eles veem que alguém sai da rota dentro da casa. Um jovem, por exemplo, como vocês estão fazendo medicina, né? Exatamente, futuras médicas. Olha aqui, vocês podiam estar em outro ambiente e estão aqui para querer aprender. É um grupo seleto, concorda comigo? Não tem metade da turma de vocês, mas os escolhidos, os pinçados, são diferentes. E aí, uma das coisas que eu percebi é que para você chegar no morro, você tem que passar a fase ruim do pernilongo da casa, do terra de chão, com o desconforto que aquilo dá. Porque nós somos puxados para ir para essa praia o tempo todo, e quando você vê, você quer estar lá naquele morro, mas é uma manobra, é um manejo. Qual foi a conclusão disso tudo? A conclusão foi, teve 3 coisas que eu identifiquei nas famílias que têm comportamento saudável, que eu quero aqui dividir com vocês. A informação ela é ruim de ver, mas eu quis deixar tudo junto, porque eu detesto em palestra que a pessoa fica dividindo tudo e eu fico tentando adivinhar onde que ela vai chegar, então a informação é essa. Gente, olhem aqui. Pessoas de mente saudável já entenderam que nós vivemos em um mundo de pessoas exaustas, corridas e dopadas. Por causa disso, elas escolhem não ser escravos. Primeiro ponto. Segundo ponto, elas não esperam a alma infartar para elas fazerem mudança. Eu não vou esperar ter uma crise para eu ter que mudar. E a terceira, o excesso de estímulo, que agora a coisa é séria, está levando a gente a ficar passivo por uma outra coisa, e que eu vou compartilhar com vocês, que a coisa está mais feia do que a gente imagina. Então vamos lá. Primeiro ponto. Escolher não ser escravo. Bem, na sociedade do desempenho que a gente está envolvido, algumas mudanças ocorreram depois da pandemia. Não vou dizer quais são, porque vocês estão vivendo elas diariamente, mas a gente tem trabalhado 24 horas por 7 dias, né? Perdemos a noção do limite. O expediente nunca mais acaba. Você está tendo contato com tudo o tempo todo. O lazer, infelizmente, só é feito quando tudo acabou. A pergunta que eu faço é: as coisas acabam? Elas não acabam, e a gente fica fazendo para aliviar aquela sensação de que eu fiz. Daí, quando eu vejo tem mais coisa para fazer, ou seja, às vezes o lazer ele é procrastinado. A casa já não é mais um abrigo, porque a casa virou home office. Sabe aquela noção de refúgio? Eu quero correr para minha casa depois das 6, eu quero ficar quietinha. Aquele contexto, eu preciso sentar na mesa, ele está esfriando, porque um ambiente de trabalho, ele é uma coisa mais racional. Essa leva de geração mais nova, que amou o tal do home office, e eu nem estou questionando se isso é bom ou não, eu estou falando assim, o que isso tem gerado, tem nos perdido a questão do abrigo. E temos alcançado uma façanha incrível. Sabe qual? Nós temos sido senhor e escravos ao mesmo tempo. Esse é o ponto. Gravem o que eu falei agora sobre a palavra escravo, que nós vamos chegar num ponto aqui que vale a pena colocar. E aí, por conta disso, o pessoal posta para quê? Para não ficar para trás. Esses dias eu estava falando com um médico que trabalha em posto, e eu falei: por que você nunca entrou na possibilidade de fazer clínica? Ele falou assim: meu Deus, Karine, não quero nem saber de clínica, porque se eu for abrir uma clínica nessa minha área, eu vou ter que ficar postando coisa no Instagram e não estou a fim de fazer isso. Aí eu fiquei pensando: nossa, mas olha onde que a gente está. Como se agora, tudo bem, facilitou, o Instagram ajudou muita gente a abrir coisas caseiras. Legal, ótimo, não é o problema isso. Mas eu não posso ficar escravo de uma necessidade de fazer com que aquilo aconteça por conta de uma publicidade que venha de um canal de rede social. Faz sentido?
as pessoas se reduziram ao ponto de serem bloqueadas, deletadas ou silenciadas. Que pé que a gente está? Às vezes é a história de sogra que bloqueia a nora. Às vezes é a história da amiga que bloqueia outra amiga. Às vezes é a história de familiar que bloqueia familiar. Não, gente, qual que é o... Alguém sabe aqui como é que os conflitos à moda antiga eram resolvidos? Quem quer arriscar aí uma resposta? Quem sabe? Como que era resolvido quando tinha qualquer tipo de conflito nos períodos bem atrás dos nossos anos? Quem arrisca aí? Alguma resposta quero ouvir. Ninguém? Quem falou? Visita. Vai na casa da pessoa. Gente, a moda antiga funcionava assim. Vem cá, eu tenho uma diferença contigo, nós temos um problema. Senta aqui. Geralmente fazia-se uma comida para esperar um inimigo, tá? Independente de onde vinha. Eu te olhava no olho e agora nós vamos sentar e vamos conversar. Era assim que acontecia. Hoje, tem uma coisa que vocês vão lembrar de mim quando vocês vão assistir filme. Se vocês querem saber uma coisa que me irrita em filme, todos os filmes estão assim. Alguém está discutindo aqui. Pá, eu falo, tu falas, nós falamos, nós falamos, a gente briga, discute, O que acontece na próxima cena? Nunca repararam? Então vocês vão começar a reparar agora. Em todos os lugares isso tem. Chutem a resposta. Discutem daí, o que acontece? Alguém vira e sai. Muito sim, senhor. Aquilo hoje é declarado como o ponto que define o final da nossa conversa. Gente, pelo contrário. Tá com problema com o teu marido? Vem para cá. Nós vamos sentar e nós vamos conversar. Tá com problema com o teu filho? Vem cá. Vamos sentar, olha no olho. Não tem problema, vão ter que conversar 1, 2, 3, 5, 10 vezes. Mas eu vou ter essa conversa. Eu não posso entender que ser bloqueado numa rede social é coisa de gente bem resolvida de fazer. Porque isso é a tua própria inabilidade de lidar com os teus próprios problemas. Faz sentido para vocês? Eu não posso achar que a minha vida se resume numa facilidade de plim, bloqueei, tchau. Primeiro, se você é o que bloqueia, é porque você é mal resolvido. De verdade, o cara que bloqueia é porque é mal resolvido. E o outro que está sendo bloqueado, se sente rejeitado, trunca a conversa, não quero mais conversar e eu acho que eu sou madura e pronto, acabou. Ah, gente, pelo amor de Deus, o que é isso? Aí tem uma outra coisa que acontece. As pessoas estão desejosas por respostas imediatas e explicações instantâneas. É ou não é? Não há mérito na velocidade. Não há mérito em você ter que responder um negócio só para ficar com o alívio da sensação que você respondeu. Estou olhando uma pessoa agora e ontem eu vi ela falar um exemplo que eu gravei. Falei, essa eu vou dar lá na palestra. Era um menino que estava afim dela, moça. E aí ela não ficava muito em celular. Começou a bendita da pandemia, o guri mandou mensagem. Toim! E ela, que não estava muito conectada com o celular, demorava para responder. Qual foi a reação que isso deu nele? Estou sendo rejeitada, ela não me quer. Não deu outra, né? Óbvio que ele foi cutucar, ó, você não está afim, tipo, né? Ele já entendeu que ele estava sendo rejeitado. A pergunta é, você foi rejeitado de verdade? Não, não fui. Mas então... Não perguntou? Não, não perguntei, eu só achei que fui. Mas não fui. Ou se foi, está tudo bem, mas então vai até o final. A gente não está arriscando. Esses jovens, gente, a coisa está tão séria. Vocês não estão ouvindo isso hoje, eu estou ouvindo em clínica. Vocês vão ouvir isso daqui a uns dias, vocês não se espantem. O pessoal que está tirando carteira de motorista não está tirando mais. Eles estão com 21 anos sem tirar carteira de motorista, porque o negócio é andar de Uber.
Isso é uma das consequências que o uso da tecnologia de facilidade está gerando na vida dos rapazes. Não é fala minha, estatística americana. Outra estatística, quem fica mais nas redes? Eles avaliaram perfis de personalidades, concluíram que pessoas ansiosas e pessoas depressivas tendem a ficar mais tempo em rede social. E o que a gente está ficando? Cada vez mais dopado, num mundo onde a gente pelo menos poderia e deveria se desintoxicar. E uma coisa nos falta: silêncio da alma. O silêncio onde eu paro, avalio. Eu preciso de ar. Você não é obrigado a responder uma mensagem rápido. Você precisa de ar para conectar suas respostas. Depois você responde. E mesmo que você faça na pressa, você faz, às vezes, com erros. Faz sentido ou não? Ou isso acontece lá com a gente, com a minha casa? Segundo ponto. As pessoas de mente saudável não esperam a alma infartar para fazer mudanças. Isso aqui é extremamente interessante, porque o que os autores estão dizendo na atualidade? Que a depressão é um cansaço moderno de tanto a gente ter que fazer. E a gente vem muito daquela construção do yes, you can. Sim, você pode toda hora. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode fazer aquilo. Todo mundo vai acreditando, vai encorpando. E aí, esse ato de fazer, está levando a gente a um processo de simplesmente parar a motivação. E o que as pessoas estão querendo? Elas só querem ter uma vida normal. Simplificando, é isso. E aí o que a gente faz? Olha que coisa louca. Nós estamos conquistando a paradoxal liberdade de sermos escravos. Gente, é quase como se eu fosse chegar para vocês e falasse assim: e aí, qual que é a tua meta? Quem fica demais em celular é assim, ó. Minha meta é ser escravo. Minha meta é ser escravo. Fica na rede social toda hora. Minha meta é ser escravo. Minha meta é ser burro. Minha meta é ser uma pessoa estacionada. Minha meta é ser uma pessoa seca. Porque o excessivo uso em desequilíbrio, ele te leva a uma secura de alma. E isso não é novidade para ninguém. Mas pensa que nível que a gente está de ficar, minha meta é ser escravo. Tem gente que fala assim: eu não consigo estudar, porque qualquer distração que eu tenho, eu vou lá e olho. É verdade, fato, todo mundo vive isso. A questão, eu deixo isso ser o meu, eu viro escravo daquilo ou eu sou o senhor daquilo? Você pode responder, mas você use e utilize um outro horário do teu dia para fazer isso. Somos tendencionados a olhar? Por que não? Nós não somos desumanos. Mas a questão é que isso gera consequência. E que tipo de consequência que isso gera? O teu corpo denuncia. Qual que é a consequência mais atual que a gente tem? Básica. Síndrome do pânico, depressão. Aonde que é o primeiro ponto que as pessoas sentem quando elas estão em desequilíbrio com relação ao uso do celular? Insônia. Alguém aqui me diz, só para eu saber, quem nunca sonhou com coisa de celular? Alguma coisa que você está às vezes não como o tema principal do sonho, mas que em algum momento apareceu algum elemento inconsciente que o teu cérebro estava registrando isso. Alguém aqui nunca sonhou? Tem bastante gente. Você não teve? Você é boa? Você não é conectada com as redes? Que bom, que ótimo. Porque isso é um elemento que entra para a gente mais do que nunca hoje. Então, quando fala ali, ó, que a pessoa de mente saudável, ela não espera a alma infartar para ela fazer mudança, é porque quando ela começa a achar que ela está voada, que ela não consegue estar inteira no lugar, que ela está atropelada só pensando no que ela tem que responder lá, é a hora que ela para e fala: chega, eu não vou deixar isso me comandar, eu preciso ir devagar. Eu preciso fazer uma coisa só de cada vez. E nós temos que ter esse termômetro diariamente. Tem épocas que você está muito corrida, tem épocas que você está mais light, mas esse termômetro ele precisa ser acionado todos os dias, porque é aquela história. Constatação.
Nos últimos anos, com o uso excessivo de tecnologia, a gente teve aumento de irritação, aumento de raiva e aumento de histeria. Principalmente vindo da parte de mães. Por isso que ser multitarefas é realmente suicida. Faça devagar e faça bem feito. Responda aos teus WhatsApp ou coisa assim no tempo certo. Isso eu acho que não virou mais novidade para ninguém. Eu não sei se tem alguém ainda nos dias atuais que fica respondendo todos os WhatsApp que chega. Gente, eu acho que eu nem iria falar isso, mas é quase básico, né? Você não tem que responder tudo toda hora, porque isso não convém no mundo atual, porque você não vai dar conta nem de viver com isso. Aí eu vou para o terceiro aqui, que diz assim, ó. Podemos estar caminhando para uma nova passividade. Gente, isso acontece. Pessoas de mente saudável, eles entendem que eles não são passivos. Eles não se submetem. Eles não se submetem. Um casal não se submete. Uma mãe não autoriza uma filha, um filho, mesmo que dê briga. Eles não se submetem de deixar de ter uma coisa que a gente chama de PPV, que é o que eles mais descobriram que as famílias deixam de ter quando ficam mergulhados na internet. Eles param, eles ficam passivos para pensar, passivos para planejar e passivos para viver. Então a gente escolhe e escuta coisas do tipo: o que você fez domingo? Eu fiquei só vendo série, me deu preguiça de sair de casa. Não, legal você ver série, mas você ficou fazendo isso o dia todo? Fala mesmo, é sério? É sério mesmo? Nesse calor, no alto verão, primavera, alegria, você ficou vendo série o domingo todo? Planejamento afetado, total. O que como eu falar, qual é a sua meta? É ser escravo, é ser escravo. O que o escravo faz? Posta, posta, posta. O que o inteligente faz? Vive, vive, vive. Então fica um tal de posta, 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 vive, vive, vive. O inteligente vive, mas o que o inteligente está fazendo essas horas? Alguém quer arriscar? Fora quem está aqui, né? Entenderam, né? Vocês estão aqui para melhorar. Agora, me diz, o que vocês acham? Me diz um cenário. Quem está lá em casa agora e quer emocionalmente dopado e adoecido das emoções, está fazendo o quê? Está em TV? Está postando? Que nem a Sônia falou ali? Está fazendo algo assim. Não caprichou nem para janta. Deve ter sido uma coisa bem mal e porcamente com o pão amanhecido de ontem, se duvidar. Agora eu te pergunto, o que a família inteligente emocionalmente está fazendo nessa hora em casa? Quero que vocês participem comigo. O que vocês acham que eles estão fazendo? Não estou ouvindo, não está chegando aqui no meu radar. Conversando, eles deixaram de ver televisão ou responder WhatsApp? Não deixaram. Eles vão fazer isso ainda hoje à noite. Mas a pergunta é, a janta deles é diferente? Ah, é. O papo deles é diferente? Mas não tenha dúvida. Outra pergunta, vai estar uma filha no quarto, a mãe na refeição lá sozinha, o pai no sofá e o outro filho no outro lugar? Vai ter isso? Vai ter uma mãe louca da vida, histérica, que vai chegar e falar assim, quero todo mundo no meio dessa mesa e nós vamos sentar e ai se alguém reclamar aqui. Se não tiver uma mãe que faça um pai. Porque isso é uma família emocionalmente saudável. Com reclamação ou não, nós vamos estar junto aqui. E isso é lindo porque entra nessa questão do terceiro lugar ali. A família que já se entregou e diz assim, não adianta, já tentei, já briguei lá em casa, mas ninguém muda, ela já assumiu a passividade, então ela vai falar assim, ai Karine, eu não vou nem mais tentar, já estou cansada. Só eu que luto disso lá em casa. Aí é eu contra 3, é eu contra 4, é eu contra 2, melhor ficar quieta. Convém essa atitude? Acho que não, né? Quando eu digo no posta, posta, posta versus o vive, 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 é porque, gente, tem que ter alguém que vai olhar e vai falar, chega, daqui eu não posso ir mais.
Porque dentro de todo esse processo tem uma coisa que eu achei muito bacana, falando agora de um negócio a respeito de documentário, eu queria trazer para vocês. Quem aqui assistiu o Dilema das Redes da Netflix? Levanta a mão, assim, bem alto. 1, 2, não foi muita gente? 3, 4, 5? 5 pessoas só? Ah, vou passar o resumo, tá? Valeria a pena vocês assistirem. Eu vou passar um resumo breve aqui, mas eu gostei do que eu tive de conhecimento. Uma das coisas... Aqui, ó, vocês vão ver, o Dilema das Redes é essa a imagem que está na Netflix. Quem falou isso tudo é quem trabalhou no Instagram, no Gmail, no Twitter, todos esses lugares, e eles se reuniram e fizeram um documentário. E nesse documentário eles começaram a contar como é que estava a vida deles trabalhando nesses lugares. E aí eles disseram, olha, o nosso trabalho ele é maravilhoso, só que nós estamos com um problema. Nós viramos as vítimas do nosso próprio trabalho. Aí o cara que trabalha no Gmail, ele falou assim, eu ficava o dia inteiro vendo e-mail. Eu chegava do trabalho, eu via e-mail. Eu ia no banheiro, eu via e-mail. O cara que trabalha no Instagram, ele falava assim, eu só conseguia ficar olhando o Instagram o dia todo. Me dava 10 minutos, eu chegava em casa, eu estava no elevador, eu estava trabalhando, eu estava o tempo todo vendo coisa de Instagram. O cara do Twitter falou a mesma coisa. O cara do Twitter, inclusive, conferem, não é exagero, ele foi lá e fez que tentou criar um software para ele mesmo, para ele parar o vício dele de ficar demais no Twitter. Por quê? Todos eles tiveram um sinalizador que chamou a atenção deles. Eles começaram a ver que os filhos deles estavam adoecendo. Todos eles, no final do documentário, relatam que eles pediram e decidiram fazer com que seus filhos parassem de ver porcaria no celular. Todos. Relato, só estou repassando uma informação, vocês vão conferir lá. E o que mais que eles dizem, olha só, primeiro que o documentário já começou assim, ó, nada grandioso nasce nas nossas vidas sem vir acompanhado de alguma maldição. E aí, o que eles vão dizendo? Eles falam os benefícios, eles ajudaram um parente a se encontrar, eles ajudaram ajudar o transplante de órgãos ser mais acelerado, eles ajudaram milhares de coisas. E eles falaram assim, nós não estamos aqui com aquela cacofonia de críticas para fazer o povo parar de fazer internet. Eles não estão com esse olhar. Isso é um caminho que não vai ter mais como isso acontecer. Nós estamos inseridos, então não adianta viver ilhado numa ilha achando que você vai viver diferente, que isso não funciona. Só que nós estamos tendo um problema que não tem nome. Nós trabalhamos nesses lugares, nós demos sugestões para as coisas melhorarem, só que nós não somos ouvidos. E, portanto, acabou nascendo aí o que eles disseram a respeito da questão do que eles concluíram de resultado. A primeira coisa que eles falaram que eles fazem com a gente, eles falaram assim, nós medimos cada passo através de algoritmos, tentando descobrir tudo o que é a tua fragilidade, tudo que te interessa. Então, é como se você medisse as patas de uma aranha e você adivinhasse para onde que essa aranha vai. E aí, eles disseram assim, por exemplo, pelas tuas buscas, se você é uma pessoa tendenciosa a ficar procurando coisas de sucesso, eles puxam esses algoritmos, eles te enfiam cada vez mais coisas referentes a sucesso, porque é isso que vai criar a dependência psicológica de fazer você ver isso mais e mais. Me dá tristeza, mas é verdade. Quem faz isso é um corpo clínico de psicólogos. Os psicólogos são contratados e são grandes equipes contratadas para ficarem melhorando a parte neuroquímica para fazer você ficar dependente. Detalhe. Se você viciar o teu cérebro, que nós vamos falar isso no outro encontro, se você viciar o teu cérebro
com relação de qualquer rede social, você está muito perto de você ter outros vícios que você nem imaginou que você teria. Aí, num outro lugar, a pesquisa era o seguinte: adulto não cai muito nisso. Ele fica dependente só da rede social e acabou. Quem que eles estão investindo? Alguém arrisca? As crianças. Qual é o outro público? Os jovens. Esses são nossos maiores alvos. E é eles que a gente quer pegar. Porque se nós resgatamos crianças e jovens, acabou. É um toque para você depender de outros vícios lá no futuro, principalmente quando você dá celular muito cedo para filho. É um toque para ele acabar em outras drogas. Outra coisa, eles avaliam se você vai ter um perfil de inveja ou um perfil de inferioridade, e eles acabam jogando todas essas informações para fazer com que aquilo te impulsione cada vez mais. Eles usam as suas fraquezas e não suas forças. Por isso que o povo fica com a consequência disso distorção do mundo real. E é verdadeiro isso, porque a gente vê isso nas jovens. Elas estão se achando gordas demais. Muito, 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 porque elas não são a loira que vive postando foto de academia o dia inteiro, que é da mesma idade que elas e é blogueira e tem não sei quantos mil seguidores. Isso é um assassinato no brilho delas mesmas, só que isso faz com que elas comecem a viciar ainda mais para procurar o que essas meninas fazem para eu um dia poder ser igual. Gente, a coisa é assustadora. Outra coisa, eu fiz o teste. Fiquei 3 dias sem ver, só para ver o que o Instagram fazia, porque tudo que eles falaram lá eu fui testar. Fiquei sem ver quinta, sexta e sábado. E aí eu estava num hotel em Foz, num dia lá, e aí eu lembro que eu deixei meu celular dentro do quarto. Quando eu voltei da janta, eu fui olhar. Eu não tinha aberto nesses 3 dias. Aí estava assim, para fazer instigar, né? Eu só ouço coisa de música gospel, daí tudo que é de música gospel me interessa. O que o Instagram me mandou? Acompanhe, não sei o que lá. Eu não vou lembrar lá, mas tipo assim, todas as pessoas que eu gosto de ouvir, que eu nem sigo, eu gosto de ouvir, mas eu não sigo, estavam todas as informações, últimas informações delas. Fulana de tal, não sei o que, daí começou. Falei, nossa, faz muito sentido isso. Outra coisa que a Google fez, né, que é uma outra fala dali do dilema das redes. Achei muito interessante. Dependendo do local físico que essas famílias estão, as informações são diferentes para cada lugar físico. Aí eles deram um exemplo. Se uma família, por exemplo, é uma mãe bíblica, que vai na igreja, o algoritmo sabe tudo que essa mãe estuda, rastreia e tal. Se ela manda e busca algo tipo homossexualidade, vai mostrar tudo aquilo que defende a opinião dessa mãe. Tá? Aí tem o jovem adolescente que está, vou defender a ideologia de gênero. E ele mora naquela localidade física. E aquele jovem pensa o contrário dessa mãe. Quando esse jovem é acessado e aquele computador ele tem acesso àquele algoritmo, o Google manda informações que aquele jovem defende. Gente, não estou aumentando e nem diminuindo. Vão lá conferir para ver como é verdadeiro. Aí ele fala assim, o problema disto o jovem começa a achar que o mundo inteiro é igual daquilo que ele acredita que o mundo tem que ser. A mãe acha que o mundo inteiro é igual àquilo que ela acredita. E o que está acontecendo? Nós estamos polarizando opiniões. Cada vez mais, um pensa de um jeito, o outro pensa de outro, a tal ponto que nós ficaremos intolerantes de conviver com qualquer coisa que seja diferente da ideia do que a gente pensa. E isto é um perigo. E a terceira coisa que ele diz, nós estamos à beira da ruína, porque tudo que está sendo feito é para destituir o respeito à hierarquia. Se você pegar os filmes da Netflix, você vai se assustar com isso que eu vou falar. Não existe mais respeito à hierarquia. É um filho batendo boca com pai e mãe, na mesma altura, como se ele tivesse que ter o mesmo direito.
Mas olha, falta tunda de laço, gente. Eu que vim de uma cultura italiana, eu não consigo pensar de outra forma, porque o respeito com a hierarquia precisa ser bíblico. Não é opinião de psicólogo, não. Porque às vezes até a psicologia falha nisso, achando que tem que ser uma coisa mais igualitária. A última palavra tem que ser da Bíblia. Esse respeito, eu sei que ele tem que ser conquistado, mas isso precisa ser valorizado. E esse Dilema das Redes, ele fala isso. Está cada vez sendo mais destituído. Daí ele cita que você está numa região tal nos Estados Unidos, a eleição, quem está ganhando é o Biden, por exemplo. O Google vai informar que quem está em alta, o Biden. Mas você está na Flórida, quem ganha é o Donald Trump, você vai ver que quem está em alta lá nos registros deles vão ser o Donald Trump. Dizendo o quanto que isso está sendo, vai estar causando um caos, resumindo a conversa. Eu acho que vale a pena. Por isso que entra numa coisa que a gente diz aqui, que talvez nós sejamos a última geração a conviver num lugar que não soube o que é viver de internet. Por isso que a gente tem que preparar a próxima geração. Vocês viram ali o desenho, o flyer? Quem está aqui na live não consegue ver, infelizmente, mas ali, as crianças brincando, o menininho brincando, todos com laptop, tablet, e o menininho brincando de carrinho, e um diz lá, ele sim é criado pelo avô. Porque isso aí está vivendo. Qual que é a mente saudável? Não é? Essa é uma cena que nós temos assistido com raridade hoje. E aí, a conclusão que a gente chega há de se escutar o mal-estar e não calá-lo. Toda vez que você estiver desconfortável, pare, dê significado ao teu desconforto. Se você é uma mãe, esteja atenta, guardiã da tua casa, observe, aquele filho está mais conectado essa semana, vou ter que trazer para cá. Aquele outro filho nem dá bola, beleza, deixa ele quieto. O outro tem que, entendeu, monitorar, porque faz não sei o quê. Esse trabalho nunca vai parar. Nunca vai parar. O desconforto, ou de um cônjuge, o desconforto, ele é um termômetro que faz você dizer assim, eu preciso rever alguma coisa aqui. E aí, mãe, não adianta você só chegar e falar, larga esse celular. Vá fazer uma janta. Coloca na mesa, pergunta como foi o dia. Parece isso tão simples, mas por que isso não tem sido executado em casas hoje? Por isso que diz que aquela ideia do você, yes, you can, é uma mentira, é uma ilusão. E quem está aqui hoje não veio para ser mais um. Não veio mesmo. Não veio. Eu queria contar, já me encaminhando aqui já para o final, porque a Alice é pontualzíssima, né, Alice? A Alice é quem cuida do nosso horário, gente. Ela morou nos Estados Unidos, então me dá até medo dela, assim, porque quando ela levanta aquele papel, eu já sei que eu tenho que correr com o tempo, tá? Mas eu sei que vocês têm casa e vocês também precisam parar para pensar nisso. Eu queria contar uma coisa que o troço é sério. A história dos escravos do Egito. Os judeus eram um povo escolhido. Vem aqui correndo rapidinho um jovem. Tem criança? Eu vi que tem criança aqui, mas eu acho que desceram, né? Tem uma criancinha aqui? Manda lá para mim, por favor. Mar, vem aqui você para mim. Veio uma jovem. Eu preciso... Van Claire, claro, você é meu referencial. Sônia, vem você junto aqui também, fazendo um favor. Vem aqui. Como é seu nome? Vem, Isadora, com a tia. Vem aqui que a tia vai te contar uma história da Bíblia. Olha só que legal essa história, tá? Mafê, vem cá. Era o seguinte, a história ela é simples. Obrigada, tá? Podem ficar aqui um do ladinho, que daí o pessoal que está na live vê vocês. O pessoal que está lá na TV, que a gente consegue ajudar todo mundo aqui, tá? O que aconteceu? Esse aqui era o povo escolhido, povo judeu. Povo que Deus escolheu e falou, eu vou fazer de vocês um povo de mente saudável. E vocês não vão ser iguais àquele povo doente, que, lembrando a metáfora do início, é o povo que não está no morro da praia. É o povo que está na praia farofando, tá certo? Esse é o povo que escolheu estar naquela parte que eu mostrei aqui do morrinho. Vocês são meus filhos.
e eu vou levar vocês para uma terra de gente livre. Esse é o povo que Deus escolheu para ser um povo próspero, saudável emocionalmente, com famílias estáveis, com problemas também, mas que vão para frente, porque eu sou o guia de vocês. E aí, Deus falou o seguinte: vão lá falar com o faraó, que vocês vão pegar a turma de vocês e vão adorar a Deus para celebrar uma festa lá em outro lugar. Só que eu vou endurecer o coração do faraó, ele não vai levar você, não vai deixar vocês irem. Eu não vou me ater nos detalhes, mas eu quero dividir, porque essa foi uma palavra que eu ouvi anos atrás, num dos cultos, e eu nunca mais esqueci dessa história na minha vida, porque essa história ela cravou no meu coração, para ficar atento, que tem tudo a ver com o que a gente vive hoje com tecnologia. Moisés foi falar: viu, você deixa o meu povo ir para adorar, para rir, para celebrar o Senhor lá em outro lugar? O faraó falou: não vou deixar não, deixa esse povo aqui, e ainda piorou o trabalho deles. Mas aconteceram umas coisas lá, resumindo a história, onde que eu quero chegar, falou: viu, negócio seguinte, faraó, deixa meu povo ir para adorar a Deus. E o faraó, numa circunstância, ele falou o seguinte: tá bom, faz o seguinte, você vai, pode ir, mas deixa tua mulher, teus filhos. Isso mesmo, pode ir, vai lá adorar teu Deus, mas deixa teus filhos aqui, deixa tuas mulheres, que eles vão ficar aqui comigo na terra do Egito. Terra do Egito é terra de escravidão. É você ser escravo de qualquer coisa. De corpo, de tecnologia, de qualquer coisa que seja escravo, ok? Só para vocês entenderem. Olha a estratégia maligna, gente. Vai lá adorar a Deus, mas vamos separar a família? Você vai adorar a Deus, mas viu, vamos deixar uma mulher escrava da tecnologia na sua casa, que ela vai ferrar com a família. Viu? Depois, você pode até dizer assim, ó, vai vocês, adorar a Deus. Vamos deixar as crianças aqui, como se fosse assim, não foi isso que aconteceu, tá? Porque eles não separam de mulher e de criança. Mas vai você trabalhar e deixa a tua criança bem feliz lá no telefone, na rede social, vai, deixa. Ela está em formação ainda, né, Isadora? Isso mesmo. E aí você vai com a tia aqui, vai com essa loira bonita. Aí, mesmo esquema. Vai lá adorar teu Deus, deixa o jovem, aquele jovem impossível que não sai do quarto, deixa ele virar escravo. Olha só, gente, a estratégia que Deus fez, até que encheu o saco, falou o seguinte, negócio seguinte, tá bom. Eu deixo você ir. Leve então a tua família, porque Moisés não abriu mão de levar todo mundo. Mas viu, deixa teus bois aqui, deixa teus negócios aqui, vamos deixar um pezinho na escravidão. Às vezes você é uma ótima família, você tem uma mulher sábia, um homem coerente, filhos bem educados, mas se eu deixar você escrava do trabalho, vai ser uma delícia. Porque enquanto você é escravo do trabalho, você vai deixando tudo isso aqui para trás. Faz sentido? Olha que estratégia. Agora, olhem a resposta que Moisés falou. Não. Nós temos que levar todos. Os jovens, não vou abrir mão. Os velhos, os nossos filhos, as nossas filhas. Você quer ir com a mamãe? Quer ir? Pode ir. Mamãe, com você aqui. Você consegue descer aqui? Opa, deixa eu voltar lá. Temos que levar todos, os jovens, os velhos, os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, porque nós vamos celebrar a festa do Senhor. E, sabe o que ele disse também? Nenhum casco de animal vai ficar meu aqui do Egito. E tem uma outra hora que eu amei. Ele fala assim, ó, hoje quebrou minha unha aqui. Minha unha está bem bonita, mas ela tinha quebrado. Ele falou assim, ó, nenhuma unha
vai ficar no Egito. Nada vai ficar na terra da escravidão, porque quem é de mente saudável vai ficar de olho no jovem, na criança, na mulher e no coração desse marido. E ai da pessoa que não levar a sério isso aqui. E os meus negócios não vão ficar, nenhum fio vai ficar. O que mais tocou meu coração quando eu assisti essa palavra, há uns 16 anos atrás, foi eu ter entendido que eu tinha que ficar de olho para que nunca a minha vida, a vida do meu marido, das minhas filhas ou dos meus negócios ficassem com um pé no Egito. Nem que fosse uma coisa como um casco de um animal que não serve para nada. Faz sentido para vocês? Obrigada, vamos aplaudir. Mafê, Isadora, Van Cléria e a loirona aqui. Gente, isso me arde por dentro. Quando eu falo que nenhuma coisa ficará no Egito, é porque nenhuma coisa haverá de levantar a mão para levantar o dedo para você, para tentar te acusar ou te gerar falsa culpa de que você não está fazendo um bom trabalho, mesmo quando você está cansada de repetir as mesmas coisas dentro de casa. Nada ficará no Egito. Nada. Antes de vir para cá, eu parei no mercado, estava louca para comer sushi. A mulher, fui comprar a barquinha lá, peguei 2. A mulher foi passar no caixa, ela passou só uma e me devolveu o troco. Aí eu voltei, atrasada para vir, né? Falei, moça, você não passou o meu outro. A mulher olhou, é verdade, não foi. Pegou, devolveu, passa, perde tempo, vem. Na hora que eu peguei, fiz ela passar, eu falei assim, nenhuma unha minha vai ficar no Egito. Nenhuma unha. Nenhuma unha. Nem que seja por R$16, que a mulher nunca ia saber que eu peguei. Que ela não passou. Ainda saí bem feliz pensando, o mercado pode me roubar, mas eu não vou roubar o mercado. É isso mesmo, nenhuma unha vai ficar. Vocês concordam comigo, gente? Por isso que a gente tem que lutar aí até o final. E eu já vou encerrando, indicando esse livro aqui para vocês, Refresh. Foi um livro que eu li o ano passado, eu amei. Quem tem dificuldade de dizer não com essa loucura do dia a dia, com essas coisas que a gente vem, vale a pena ver esse livro, tá certo? E lembrando que a Bíblia mesmo fala, né? O amor de muitos esfriaria e nos chegaria no final dos tempos, gente. As pessoas seriam amantes delas mesmas. E é tão verdadeiro, porque às vezes, quando escuto o relato de alguém que posta coisa, eles não olham quem está na foto, eles olham tanto eles mesmos, que não dá tempo nem de eu olhar para os outros. E eu queria só encerrar dizendo que passeio que nós vamos fazer esse ano, olha só. Esse mês vocês ouviram falar sobre as mentes saudáveis e o mundo tecnológico. Gravem isso. Não fique doente para mudar. Preste atenção quando tem desconforto. Saiba que você está num mundo doente, dopado, exausto. E você vai ser uma pessoa diferente com as escolhas de alguém que vive, que janta, que sonha, que planeja, que está lá em casa imaginando para onde que vai passar as próximas férias, mesmo que as fronteiras não se abram. Mas vai estar vivendo, tá certo? E entendendo que você não vai ser burro de carga para virar passivo. Você vai lembrar do PPV, eu preciso parar para planejar, para pensar e para viver. Resumindo de todo, nenhuma unha vai ficar. Mês de maio nós vamos falar sobre os estímulos tecnológicos, até que ponto eles afetam o nosso cérebro. É quase como um estudo, é uma coisa atrás da outra, tá? Só que eu tive que dividir nos... Venham o que interessa a vocês aí para vocês acompanharem. Em junho a gente falar, nossa, essa aqui é muito legal. Por que é difícil controlar hábito tecnológico dentro de uma perspectiva neurocientífica? Julho, mandando o nosso eu ficar quieto. Agosto, crianças, jovens e a tecnologia. Gente, se tem um que vocês não podem perder, vocês podem perder todos, mas esse aqui, por favor, se fiquem atentos em setembro, tá?
Fama de inscrição e número de seguidores. É uma paulada, eu amei esse aqui. E outubro, recalculando a rota da tecnologia. Aí, esse último eu vou contar tudo que eu percebi em 1 ano e meio atendendo família, e vocês vão ver, daí é a única palestra que é de experiência pessoal, sem análise de pesquisa clínica ou coisa assim, tá certo? Eu quero agradecer vocês, quero dizer mais uma vez que estou feliz em vê-los, quero agradecer a Stephanie, vocês viram como eu estou bonita hoje? Quero agradecer a Florenza Store, que sempre me veste com carinho. Quero agradecer a Fer Camerini, que está sempre aqui. Fer, muito obrigada, eu amo a tua presença. Quero agradecer toda a equipe do MMA, não quero nem dizer nome, porque estão todas lá atrás, estão aqui, estão lá embaixo, estão lá fora, está o Maicon aqui, tem muita gente nos ajudando, o Samuca lá em cima, é muita gente. Quero agradecer, não posso deixar de agradecer a minha família. E antes de encerrar, eu quero que vocês gravem uma frase do que vocês ouviram aqui hoje, porque a mente é seletiva. Uma frase apenas. Só grave. Se vocês gravarem só essa frase, já basta para ter valido a pena essa 1 hora de vocês, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus, vão em paz. Até o mês que vem, gente. Até mais. Tchau, tchau. Pessoal, desculpa. Deixa eu fechar aqui. Nós vamos pedir uma coisa aqui que... Vocês conseguem vir aqui para a gente tirar uma foto para a Fer ter registrado? Se alguém pode... A gente vai fazer só uma foto de registro.